Uma das entrevistas mais inúteis que eu já vi de pós-jogo. Não tem o que falar. Pelo amor de Deus. O que a gente vai comentar, cara? Sobre o Mário Jorge, que treinou 48 horas e que, pô, o time tá dando o máximo. Porra, se esse aí é o máximo do Flamengo, irmão, desses caras, há 5 meses atrás ganharam a Libertadores, esse é o máximo dos caras, a gente tá fudido, irmão. Se o máximo foi isso aí, nós estamos fudidos. Eu não sei se vocês viram. Eu vi Curitiba e Sport. Próximo jogo do Flamengo é contra o Curitiba. 3x3. Curitiba e Sport foi um puta de um jogo, filho. E se o Flamengo jogar essa bolinha que jogou hoje, toma uma goleada do Curitiba. Toma goleada do Curitiba. É esse o papo. É esse o papo. Tem que fechar esses caras no vestiário e falar assim, até quando vocês vão passar vergonha, pô? Até quando vocês vão fazer o Flamengo passar vergonha? Mas não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. O diretor, o vice-presidente de futebol, é brother dos caras. Entra no vestiário e canta Real Madrid, pode esperar. A gente tá sendo chacota até hoje nessa merda. Entendeu? É muito amadorismo. E é amadorismo em todas as áreas, inclusive naquilo que se fala. Porque esse filho da puta falou em outubro, antes da Libertadores, que se a gente ganhasse, vinha uma contratação de nível mundial. Cadê? O Vitor Pereira pediu contratação e não veio ninguém. E aí ele entra e fala, não, o Ayrton Lucas e o Gerson. Porra, pega o Gerson... Eu vou ficar quieto, mano, que eu vou falar muita merda. Mas pega o Gerson e leva pra tua casa, pra não falar a merda que eu quero falar. Entendeu? Esse é o máximo do Thiago Maia, do Varela, do Davi Luiz. Esse é o máximo. Ninguém fez uma pergunta também. Esses caras que cobrem o Flamengo também, pelo amor de Deus, cara, com todo respeito. Não teve uma pergunta falando, cara, o que você achou da intensidade desse meio-campo? Os jogadores do Maringá passando como querem no meio-campo do Flamengo. Perguntar das substituições. Perguntar das substituições. Por que você demorou tanto? Você só foi substituir aos 13, depois aos 30 e tanto. Com o time mal, já sabendo que o time tá mal. Morreu com uma substituição na mão e o Vitor Hugo no banco, por exemplo. Nem vou falar do Bruno Henrique. Se você colocar o Bruno Henrique num pasto desse é até perigoso. Um jogo horrível, chovendo, um campo ruim. Nem vou falar do Bruno Henrique. Não dava para tirar o Davi Luiz, colocar o Léo Pereira, sinalizar esses caras falando, velho, você tá uma merda, você vai sair, porque você não tá jogando porra nenhuma. Você não tá jogando porra nenhuma. A porra do Thiago Maia foi no Twitter pra falar que joga pra trás. Aí botou meia dúzia de lance dando passo pra frente. Só jogou pra trás hoje. Esse filho da puta não podia tirar esse cara e botar o Igor Jesus? Pô, quando chegou com 25 minutos, eu perguntei pro Arthur na transmissão. Eu falei, pô, o Mário Jorge foi cagar? Esqueceu o jogo? Não vai mudar mais ninguém? Aí ele me apareceu com o Marinho Porra, pelo amor de Deus, cara. Marinho foi aos 40 do segundo tempo, pra piorar. 40 e blau. Pra piorar. O Gabigol só saiu porque pediu. E aí entra o Matheus Gonçalves aos 30 e pouco, a informação que tem. Porque senão ele morria com duas. Ele morria com duas substituições na mão. Cadê a porra do Marcos Braz? Cadê o Landim que fala, não, aqui não tem... como é que ele falou? Uma coisa que vocês não vão ver aqui é comodismo. A gente não vai estar acomodado. Protecionismo com os jogadores. Os caras não estão jogando merda nenhuma, irmão. E eu não acredito, porque aí eu não posso falar que é verdade, porque eu não estou lá dentro. Mas os caras estão jogando assim, não é de hoje. Os caras estão jogando assim desde janeiro. Há cobrança num time que joga da mesma forma de janeiro para cá. Então para esses caras e fala assim, meu irmão, o que está acontecendo? Não é possível. Eu vou ter que trocar mais gente aqui. Se a culpa não é dos jogadores, se a porra que o Mário Jorge falou é verdade, que eles estão dando o máximo, porra, esse máximo está muito abaixo. Então está acontecendo alguma coisa, que não são os jogadores, porque eles estão dando o máximo, que está dando muito errado. Cara, não dá para um técnico do Flamengo, depois de tomar de 2-0 do Maringá, do Poçante Maringá, falar que os jogadores estão dando o máximo, pô. Não dá para mim, irmão. Não dá para mim. Tá uma merda, irmão. Tá uma merda. Ninguém falou por que o Pedro recebeu todas as bolas na intermediária e não dentro da área onde é a função dele. O Pedro hoje jogou de Gabigol. Não sei se vocês perceberam isso.
Ele saiu da área todas as bolas. Ele é uma locomotiva para se mexer, é uma balsa para se mexer. Ele não consegue fazer as jogadas. Ele não consegue fazer facão. É outro estilo de jogador. Por que isso aconteceu hoje? Ou esses caras jogaram a Bangu, falaram, ó, vou botar vocês num 4-3-3 aqui e foda-se. Poderia perguntar pro Mário Jorge, esse time com 3 jogadores no meio campo, você não sentiu que teve muito espaço? Como é que você pretende ajeitar esse time? Será que você vai voltar a jogar com 3 jogadores no meio campo? O time hoje era um buraco imenso. Muito por culpa do Thiago Maia e do Gerson também, que não marcam nem consulta. Mas, cara, o Flamengo não consegue jogar com 3 jogadores no meio. Não consegue. Principalmente se os 3 jogadores forem Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Não existe. E digo mais, se o Jorge Jesus viu esse jogo, meu irmão, melhor que não tenha passado lá, porque puta que pariu. Assim, é desesperador o jogo de hoje. É desesperador. Se jogar essa bola contra o Curitiba, a gente vai começar o Campeonato Brasileiro tomando outra porrada. Alan, a palavra está contigo aí. Você estava até falando antes da coletiva, e aí pode retomar de onde você quiser aí, ou falar literalmente também da coletiva de imprensa do técnico Mauro Jorge. Vamos lá. O PH está aqui com a gente, inscrito, né? E aí ele estava me questionando. Alan, se Jorge Jesus morrer, então acaba o Flamengo? Não. Só que eu espero que até lá a gente já tenha trocado a diretoria. Eles não tenham conseguido se perpetuar no poder. Tá, PH? Dito isso, é importante vocês perceberem que o discurso está idêntico. Pega o discurso do Dorival após a conquista. Pega o discurso do Landim. Pega o discurso hoje do Mário Jorge. Vocês vão perceber que o discurso é exatamente o mesmo. Por quê? Porque o todo-poderoso Landim já havia dito lá atrás. Quando existe um problema, tenha certeza que o problema é em cima. A gente tem que entender que a gente e eu relutei um pouco a me colocar contrário ao Vitor Pereira, e depois eu vi que era mais um teimoso e que infelizmente estava cedendo aos caprichos também dos medalhões, e me gerou sim uma baita decepção, porque eu fui amplamente a favor da chegada do Vitor Pereira e acreditava fielmente que ele fosse conseguir entregar resultados no Flamengo. Isso não aconteceu, tá? Dito isso aqui, o que a gente precisa entender é que o problema está muito acima de campo e bola. O problema não é só a questão do treinador. O problema é muito mais amplo. E não é a primeira vez, quem está chegando aqui agora, caiu de paraquedas no Zona Rubro-Negra, está me ouvindo talvez agora pela primeira vez. Não é a primeira vez que a gente fala. Quem condicionou o ano de forma errada foi a diretoria e o Marco Braz lá atrás. Quem não trabalhou da forma que deveria para poder reforçar e preencher as lacunas do time foi o Marco Braz e o Landim. Porque não foi por falta de dinheiro, porque dinheiro tem no caixa. Que, por sinal, a gente conseguiu já bater o orçamento no primeiro trimestre, apenas com a venda do João Gomes. Estava no orçamento uma receita com venda de jogadores de 80 milhões. A gente já fez 103, 105. E se nós não contratamos, foi porque o Marco Braz e o seu Landim não tiveram capacidade, porque o Sim não trabalhou direito e a gente está sendo penalizado como torcedor. Então, eu vou falar de novo, PH, torço para que essa diretoria que quer se perpetuar no poder, ela seja trocada. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui. O Landim foi um cara que teve mérito, sim, nas conquistas a partir de 2019, por ter sido agressivo, né? Por ter tido uma postura muito mais agressiva do que aquela postura pacata, aquela postura conservadora que o Eduardo Bandeira de Mello teve, mas pegou um clube saneado financeiramente, com capacidade de investimento, que pudesse fazer o que foi feito em 2019. E digo mais, foi feito até de forma bem agressiva, porque se os resultados não tivessem, né, surgido tão rápido, nós poderíamos passar ali
alguns contratempos financeiros, mas tudo deu certo, tá tudo ótimo. Só que para aquela galera que sempre defendeu o Landim e sua trupe, hoje vocês estão vendo a realidade. Hoje vocês estão descobrindo que o clube está rodeado de amadores. O clube é cercado de profissionais incompetentes.